Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante dessa festa que hoje a igreja comemora, que é a exaltação da Santa Cruz, que não é somente a cruz enquanto a madeira, mas é aquele que está pregado na madeira que nós estamos hoje comemorando. Eu me recordo que quando eu era criança, mais ou menos ali com os meus 7 anos, que a gente começa a entrar na idade da razão, de ir tomando consciência de algumas coisas, a minha mãe tinha me levado para a igreja e minha mãe me levou diante de uma imagem do crucificado. Lá na igreja da minha cidade, lá na Bahia, Maraú, tem um crucifixo bem grande. Aí minha mãe me levou e ficou ali em frente, eu olhei. Aí eu comecei a ficar vendo e observando, a imagem daquele homem, como está aqui esse crucifixo aqui do lado. Aquele homem pregado na cruz, sangue escorrendo pelo corpo dele. E eu perguntei para minha mãe, quem é ele? O que é isso? Na linguagemzinha de criança, Aí minha mãe disse, ele representa o nosso Deus. Ele morreu por nós, porque nós somos maus, porque nós fazemos coisas erradas. Aí ele morreu assim para que nós possamos fazer as coisas certas. Aí eu disse, mas tira ele daí. Criança, E a criança, quando vê, ela está vendo. Eu não estava vendo simplesmente uma imagem, é como se eu estivesse vendo o próprio homem ali crucificado. Aí gera uma angústia dentro de nós, Tira. Mas minha mãe disse que não podia tirar, tinha que ficar ali. Mas por que tinha que ficar ali? Para que todo aquele que olhando veja como foi que Deus morreu, como foi que Deus nos salvou. O refrão do Salmo de hoje está dizendo o seguinte, das obras do Senhor, ó meu povo, ó meu povo, ó meus filhos, das obras do Senhor, não te esqueças. A maior obra que Deus fez para nós foi essa. Ele deu o seu Filho para ser pregado na cruz e nos salvar. Todos nós, com os nossos pecados, com as nossas faltas, nós merecíamos todos ir para o inferno. Mas Deus, no seu infinito amor, o que foi que Ele fez? Ele deu o seu Filho para morrer. Olhe para o crucificado de novo, que está aqui nessa igreja, nesse santuário.
para que nós, olhando para Ele, como eu costumo dizer, né, numa linguagem bem popular minha, para que nós criemos vergonha na cara, para que nós paremos de adulterar, para que nós paremos de ficar saindo da nossa boca palavrões, xingamentos, para que nós obedeçamos a Deus e façamos a vontade de Deus, para que nós não esqueçamos de ir na missa no domingo, para que nós agradeçamos a Deus em tudo e dizer: Senhor, eu mereci o inferno e o Senhor me deu o céu. Por isso que nós não podemos tirar das nossas casas as imagens de Jesus crucificado. Uma das grandes obras de Satanás hoje é querer que nós tiremos. Porque uma vez que nós tiramos, nós esquecemos. E uma vez que nós esquecemos, nós não vamos fazer a vontade de Deus. Ter o crucifixo na casa ou carregar no peito não é idolatria. A idolatria no Antigo Testamento, ela consistia apenas numa coisa: Deus, Ele ainda não tinha sido visto pelo seu povo. Então Deus tinha, vamos dizer assim, entre aspas, um medo de nós fazermos imagens que representassem Ele, mas que na verdade não representavam. Como é que nós podemos representar algo se nós não vemos? Nós precisaríamos ver primeiro. Aí nós encontramos lá no Antigo Testamento várias vezes Deus dizendo: não façais imagens de seres no céu, na terra, em nenhum lugar, nem de um homem. Para quê? Para que o homem não venha a se confundir e se ajoelhar diante daquela imagem. Mas vocês viram na primeira leitura hoje? Não sei se vocês perceberam, né? Que às vezes a gente fica distraído. No livro do Números capítulo 21. O povo estava murmurando no deserto e dizendo: Deus, o Senhor nos tirou lá do Egito, agora nós estamos passando fome, passando sede, o Senhor não dá nada, e a ladainha diante de Deus. Aí Moisés vai lá e fala. Aí de repente começa a surgir serpente no meio do deserto, porque no deserto tem serpentes. Elas ficam por debaixo da terra e começaram a picar os homens. E foram picando, e muitos estavam morrendo. Por causa dessa murmuração, Deus estava calando a boca daquele povo. Aí Deus diz assim para Moisés, tá? Quando Moisés suplica, né? Ele diz: ó, pegue a imagem de uma serpente de bronze. Olha, uma imagem de uma serpente, coloque ela numa haste, ou seja, numa madeira, pregue ela na madeira, e todos aqueles que olharem para a serpente será curado. Dá para entender isso? O mesmo Deus que diz: não fazer imagens, agora Ele manda fazer uma imagem, e todos que olharem para ela vai ser curado. E quando o povo olhava para aquela imagem daquela serpente, eles eram curados. Só que a imagem daquela serpente, representava a imagem de Deus, que iria se tornar homem como nós, e iria ser levantado, da mesma forma como Moisés levantou. Aí a cruz de Cristo ia ser levantada quando Ele pregasse, e todos aqueles que olhando para a cruz, visse ali a imagem de Deus, a forma como Deus morreu, dissesse: eu creio, para que pudesse ser salvo. E ali no Calvário foi isso que aconteceu. Jesus foi erguido, como ele está aqui falando para Nicodemos nesse capítulo 3 do Evangelho de São João. Aí o Catecismo da Igreja diz o seguinte:
Como no Antigo Testamento Deus não podia ser visto, a imagem dele não podia ser feita. No Novo Testamento Deus pôde ser visto. Então agora o homem pode fazer a imagem. O que é a idolatria? A palavra latria quer dizer adoração. Adoração só se pode prestar a quem? A Deus. Só a Deus pode prestar. Só Deus merece nossa adoração. Só diante de Deus é que nós podemos nos prostrar. Ídolo quer dizer os ídolos, aqueles que os homens criaram, não sendo Deus, e que acabam se prostrando e adorando. Aí vem a palavra idolatria, adoração aos ídolos. Vocês entenderam isso aqui? Ou não? Está todo mundo quieto? Querem que eu repita de novo? Então a idolatria, ela consiste nisso: adoração aos ídolos. Com a morte de Jesus e com a vinda de Jesus no nosso meio, Jesus pôde ser visto. Então, uma vez que Deus pode ser visto, se pode fazer imagem dele que representa ele, não representa outro. A idolatria é quando nós adoramos a uma pessoa ou a um animal, ou sabe lá o que mais, atribuindo àquela imagem daquela pessoa, daquela coisa, algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode nos salvar. Então você coloca uma galinha lá e fica adorando a galinha e dizendo que foi ela que nos salvou, isso é idolatria. Se você pega a imagem de um homem qualquer e diz, através daquela imagem, que aquele homem nos salvou, isso é idolatria, é mentira. Porque quem nos salvou foi Jesus Cristo. Com a vinda de Jesus nós podemos vê-lo. Olha, vamos imaginar. Um dia eu estava falando isso numa homilia. Se Jesus estivesse hoje no nosso meio, o que é que você faria para mostrar para os seus parentes que você o encontrou? Você ia pegar a sua máquina, seu celular, ia tirar a foto, você ia fazer um selfie, você do lado dele, e ia dizer: olha quem eu encontrei aqui, meu Deus. Você ia até tirar um selfie, você ajoelhada diante dele, adorando, ou ajoelhado, ia tirar a foto e ia mandar. Aí as pessoas da sua casa iam ficar: nossa, olha só, tirou uma foto com Jesus. Isso é idolatria? Não é. No decorrer da história da igreja, aqueles que viram Jesus como nós não vemos hoje, e viram, foram mostrando como é que era ele, como eram as características dele, e aí foi se fazendo. Então quando eu olho para o crucificado que está ali, eu olho e digo, como eu era criança, né? Quem é ele? Aí minha mãe diz: é a imagem de Deus. Ah, era assim ele? Ah, foi assim que ele foi morto? Foi. Ah, ele tinha essa barba? Sim. Então quando eu olho, eu penso nele, eu não penso em algo diferente. A minha alma, o meu pensamento se eleva a ele. E pensando nele, eu digo: meu Deus, piedade de mim. O que é que o diabo quer? Ele quer que nós esqueçamos, como eu falei antes. E a única forma de você esquecer algo é não tendo, é não vendo. Imagina, né? Lá na sua casa, para você tirar a memória da sua família, é só você pegar as fotos dos seus familiares, todas, queimar tudo, o que tiver de escrito, você rasga tudo,
E os futuros filhos que virão não terão memória nenhuma. Não vai lembrar do tataravô, não vai lembrar da tataravó, não vai lembrar da bisavó. Não é assim? Lá na nossa casa, chega lá, se mostra, né? Quem é esse? É o seu tataravô. Lembra do tataravô. É claro que ali não é o tataravô já foi. Mas é a imagem que lembra, que leva. O diabo quer que nós esqueçamos a forma como Jesus morreu na cruz. Então tira. Teve uma época que o governo estava aí, né? Tanto o nosso governo como o governo mundial, querendo tirar os crucifixos das igrejas, das repartições públicas. Para quê? É uma forma de nós esquecermos de Deus. É uma forma de nós esquecermos Jesus Cristo. Esquecendo Jesus Cristo, você não vai procurá-lo jamais. Você vai esquecer que Deus existe. Aí Jesus agora está dizendo, né? No evangelho de hoje, quando o Filho do Homem foi erguido, olhem de novo para o crucifixo que está ali. Nós iremos lembrar da salvação que Ele nos trouxe. Nós vamos lembrar da bondade de Deus para conosco. Nós vamos lembrar que o céu existe e que um dia nós iremos para lá. Nós vamos lembrar que é possível viver a fidelidade a Ele. Nós vamos lembrar que nós precisamos romper com o pecado. Agora, quem não rompe com o pecado e que não lembra e nem lembra que a salvação veio por meio de Deus, não irá se salvar um dia porque se esqueceu. Eu lá no quarto, aonde eu durmo, eu tenho um crucifixo. E todo dia que eu entro, eu olho. E eu não posso me esquecer que Deus me salvou. Quando eu saio do quarto, eu tenho que lembrar que durante o dia, eu não posso pecar. Eu não posso desobedecer a Deus. Porque seria uma ingratidão da minha parte. Se eu der as costas para Ele, seria uma ingratidão muito grande e entrar no mundo do pecado. Todo dia quando eu entro e quando eu saio do quarto, eu me lembro disso. Aí eu vou lá naquele crucifixo que lembra Jesus, porque eu não posso beijá-lo ainda, porque ele não está aqui. Um dia quando eu estiver lá eu vou beijá-lo, se Deus quiser, e por isso eu vou lutar para que isso aconteça. Mas eu vou lá e beijo aquela imagem. Geralmente eu beijo nos pés, lembrando daqueles cravos que entraram nos pés dele. É uma forma de eu dizer assim: Senhor, me ajuda a não pecar. Eu não quero viver a ingratidão. Porque todo que nele crê será salvo. Porque na primeira vez que Jesus veio ao mundo, Ele veio não para condenar, Ele veio para nos salvar. Hoje eu faço essa recomendação. Você que é católico, se você não tem o crucifixo na sua casa, coloque e veja como foi que Deus te salvou. Nós sabemos que Ele já ressuscitou, sim. Ele está no céu, ressuscitado, está diante do Pai, tudo isso nós sabemos, mas nós não podemos saber como foi que Ele nos deu a salvação. E como foi? Olhe de novo aqui, ó, para você não esquecer.
Olhe de novo. Tem algumas pessoas que estão de cabeça baixa, não quer olhar não. Olha. E veja como foi que Deus te salvou. E a partir daí, se pergunte, você vai continuar pecando? Porque até o diabo, quando vê a cruz de Cristo, ele foge. Nos momentos em que o sacerdote está fazendo o exorcismo de uma pessoa, quando ele mostra o crucifixo, o diabo sai imediatamente, porque o diabo não gosta de ver a cruz. Porque quando ele vê a cruz e quem está nela, ele vê a sentença dele. Foi assim que ele foi vencido. Aí ele vai embora. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.